Agora, eu quero começar a falar com vocês sobre o segundo bloco, que eu apelidei de Mindset. Medicina baseada em evidência versus a experiência do profissional. O que vocês acham disso? É muito curioso, né? Primeiro, o que é medicina baseada em evidência? A gente está escutando muito falar, né? Tem que ser baseado em ciência, em pesquisa. Vocês sabem muito bem que as pesquisas e as ciências têm muitos fatores prós e contra. Na verdade, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, a gente precisa falar de pesquisas científicas sérias que vão nos apoiar nas nossas decisões clínicas, de todos os profissionais. Os estudos, o formato dos estudos, de preferência, precisam ser duplos cegos e randomizados. Quer dizer, quando você separa dois grupos aleatoriamente, você vai fazer o mesmo tratamento sem saber qual é, um placebo e o outro não, e só no final do estudo que você vai abrir para saber quem tomou o placebo, quem tomou o remédio que estava sendo testado. E aí sim, você vai perceber se tem ou não uma estatística favorável que crie alguma evidência sobre isso. E além disso, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, a gente está falando também de meta-análises. Por quê? Porque às vezes pequenos trabalhos com números menores de pacientes são feitos no mundo inteiro. As meta-análises, elas juntam todas essas informações e tentam criar um algoritmo novo baseado nessas informações. Basicamente é isso que se faz a medicina baseada em evidência. Criar algoritmos, criar diretrizes. Prestem bastante atenção, essas diretrizes servem para nos nortear e não para engessar as condutas dos médicos. Por quê? Porque a medicina baseada em evidência, ela tem muitos vieses. O primeiro viés é o formato do estudo. Às vezes os estudos são mal feitos, e não é porque é um estudo científico que você precisa aceitar. Segundo, muitos estudos têm interesses científicos por trás, e quanto mais interesses financeiros por trás, e quanto mais interesse, mais duvidosos são esses resultados. E o pior é a extrapolação daqueles casos que nos estudos, nos grandes trials, são selecionados os pacientes. Você quer o paciente só até 60 anos, com tal peso que não seja fumante, por exemplo. Você excluiu alguns pacientes. E aí você tem diretrizes baseadas nesses trabalhos, só que o seu paciente tem 70 anos e é fumante. Eu estou querendo dizer o quê? Que você precisa aprender a pegar a informação de um grande trial, pegar a evidência científica, pegar os algoritmos, mas você tem que ter experiência para selecionar quando você vai poder usar isso no seu paciente de consultório. Personalizar, individualizar a sua conduta, baseado numa diretriz, mas não engessado numa diretriz. Às vezes essas pesquisas foram feitas em alguns países de primeiro mundo que têm tecnologias que não são acessíveis à maior parte dos nossos clientes, por exemplo, se a gente considerar uma rede do SUS, por exemplo. Dai a César o que é de César, é mais ou menos isso que eu imagino e é isso que eu quero trazer para a gente discutir aqui hoje. Dar o devido valor às evidências e à estatística. Isso aqui é uma brincadeira, mas a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem o que você quer. Então, pensem muito bem sobre isso, porque a estatística, ela pode te ajudar, mas ela também pode te atrapalhar. A experiência do profissional em saber discernir que informações você vai aproveitar de todos esses algoritmos e todas essas evidências é o que vai fazer você um profissional diferenciado. As evidências servem para aquele público específico daquela pesquisa, não quer dizer que sirva para todos os seus pacientes de consultório. Eu adoro a lógica da tomada de decisão. Toda decisão, seja no mundo dos negócios, seja nos diagnósticos, passam por essa lei. Uma lógica, a experiência e a informação. Sem dúvida nenhuma, os mega trials, a medicina baseada em evidência, a ciência, nos traz muita informação. E aí nós temos que ter o nosso raciocínio lógico, a nossa experiência para, baseado em tudo isso, fechar a nossa decisão. Seja para tratar, para curar ou para consolar. Ou na própria gestão do negócio na saúde. Ainda falando em mindset,
Eu quero trazer aqui um negócio que vocês vão ouvir muito falar nos próximos meses. O especialista versus o super generalista. Eu sei que você nasceu e cresceu ouvindo isso. Ai, quem faz muita coisa não faz nada bem feito. Vocês já não ouviram falar isso? Sabe aquela criança que faz judô, depois quer fazer natação, depois vai para o basquete, depois quer fazer balé? É isso. E aí os pais olham e falam assim, ai, esse meu filho me preocupa muito, porque ele não tem foco. Ele pula de galho em galho. Posso te dizer, o seu filho pode estar certo para a nova tendência mundial hoje. Ele está tendo experiências diferentes. Ele está se formando com várias habilidades. Um generalista sabe um pouco sobre muitos assuntos. Não é isso que a gente escuta falar o tempo inteiro? E se eu te disser que a gente pode ter um outro pensamento sobre isso? Que um super generalista é um especialista em várias áreas. Ou mais, é um especialista inquieto. É um especialista que não parou de estudar. Um especialista o super generalista é um especialista em várias áreas. Eu posso apostar com vocês. Hoje nós precisamos muito mais de super generalistas do que super especialistas. Eu posso ousar em dizer que um especialista vai ser um ótimo gerente, mas para ocupar um cargo de diretor ou CEO de um hospital, você vai precisar ser um super generalista, entender um pouco de tudo. Você se lembra de uma ferramenta chamada BSC, Balance Scorecard? Vocês vão estudar isso também. Pensar em vários cenários, em vários prismas de uma organização. Tanto a parte de educação, como a parte de processos, como a parte financeira, a parte de desenvolvimento das pessoas. Enxergar a organização com uma visão sistêmica. Porque é exatamente aí que está o grande valor hoje dos grandes gestores, dos grandes super generalistas. Guardem isso, que vai fazer diferença para vocês. Quando a gente fala em mindset, vocês vão também começar a perceber uma revolução na educação médica, na educação na saúde. Até então, era baseado em 2 pilares, educação e assistência. Agora, o próprio MEC já pediu para incluir a gestão. Então, formou-se um tripé, educação, assistência e gestão. Agora, a gente está vendo também uma revolução no método de ensino. Não aquele ensino que o professor vai para a sala de aula, põe um monte de informação, depois o aluno vai estudar. Isso aí está acabando nos principais centros de estudos. Nós estamos falando em métodos baseados em resolução de problemas, métodos baseados em equipe. Eu te dou uma questão, os alunos vão estudar, depois a gente manda algumas perguntas para ver se eles conseguem responder por conta própria, e depois, em grupos de 8, 10 pessoas, com um tutor, a gente esmiuça e eles, os próprios alunos, trazem a informação já estudada. Esse é um modelo que está revolucionando o ensino na saúde. Então, aqui também se enquadra no módulo que eu chamei de Mindset. O super generalista, os modelos novos de educação e valorizar a experiência e o olhar crítico sobre as evidências científicas. Esse é o novo modelo mental dos novos profissionais. Essa história de ficar focando na doença já é coisa do passado. Hoje os modelos são cuidado centrado na pessoa. A gente estava chamando de cuidado centrado no doente, já não é no doente, é na pessoa, é na família. Entender que uma pessoa é um sistema, faz parte de um sistema social, familiar, profissional. Ela não é só um fígado doente, ela não é só um coração infartado, ela não é só um olho com catarata. Cuidado centrado na pessoa. E aí, este é o gráfico que eu sempre mostro nas minhas palestras, porque os alunos do primeiro e do segundo ano aprendem, mas quando vão chegando ao quinto, sexto ano, às vezes eles esquecem. Isso daqui é o paciente centrado, o paciente no meio, lá em cima, toda pessoa tem uma dor, um desejo e uma história para contar, que é a tal queixa principal e a anamnese, que é a história que ele tem. Do lado direito. E aí abaixo o exame físico, palpação, coloca a mão no paciente.
A partir de uma queixa, de uma história, de um exame físico, ele chega a uma hipótese. Aí sim ele vai pedir alguns exames. Aqui está o custo caro da saúde. E aí ele vai decidir qual é o tratamento que ele quer fazer, se dá para tratar, se dá para curar ou se vai ser só consolar. E aí ele volta na pergunta da queixa principal: será que eu resolvi o problema do meu paciente? Que interessante isso, né? Este é o gráfico mais importante da medicina, da saúde, que é o gráfico do pensamento lógico dos diagnósticos. A maior parte dos problemas da saúde, das reclamações hoje, quais são? O paciente tem uma dor de cabeça, ele recebe diretamente o tratamento e mandam ele embora. No dia seguinte, ele volta com a mesma dor. Estou com dor de cabeça de novo, doutor. Já vim aqui no pronto-socorro ontem. Ah, você veio aqui, tomou dipirona, não melhorou, então eu vou te pedir uma tomografia da cabeça. Quer dizer, a lógica ao contrário. Ninguém parou para perguntar se ele tem pressão alta. Ninguém parou para pensar se ele exagerou na alimentação, se ele está tomando cafeína demais, se ele fuma demais, se ele bateu a cabeça. Ou se ele simplesmente esqueceu de tomar o remédio de pressão há uma semana. Quantas tomografias estão sendo pedidas porque não ouviram a história do paciente? Eu não sou contra pedir exames. Eu sou contra pedir exames desnecessários. Se todas as informações estão no exame físico e na história, por que é que estão pedindo exames? Eu sou da época ainda que diagnosticava apendicite com a palpação da fossa ilíaca direita. Você aperta e solta. Se doer, Bloomberg positivo. Apendicite. Agora, ninguém opera uma apendicite sem uma tomografia do abdômen? Vamos parar para pensar? Agora, já que a gente está falando de grupos de gestão, isso aqui não lembra muito o tal PDCA? Vocês lembram? Planeja, executa, checa e confere. E vê se resolveu. Se não, roda o PDCA de novo. Pode ser que os grandes gestores tenham aprendido a lógica da melhoria contínua pensando em como o médico pensa já há muitos anos em relação ao diagnóstico. Essa é uma analogia que vocês podem levar para sempre. O diagnóstico médico é muito parecido com o PDCA.